você vai morrer. Essa foi a frase que ela ouviu inúmeras vezes após liberar vidas que estavam sob opressão ou possessão maligna. Ao final dessas liberações, espíritos malignos irados, antes de deixarem as suas vítimas, gritavam para ela: você vai morrer. O que será que ela sentia nesses momentos? E será que ela sentiu a força dessas ameaças no pós-momento de liberação? Como será que ela continuou a sua vida fazendo novas liberações, sabendo das ameaças dos espíritos malignos? E um dia, um contra-ataque das trevas aconteceu. No podcast de hoje, você vai ouvir o relato de uma mulher que foi contra-atacada com violência. E se você não assistiu ainda o podcast no qual eu falo sobre esse contra-ataque, assista. Rebeca vai colocar aqui para você o card com a indicação desse podcast. Na verdade, a gravação de hoje é continuação do que eu comecei a testemunhar sobre o grande contra-ataque que nós sofremos após lidarmos em uma guerra um pouco mais violenta contra Beuzebu. Fique ligado, você vai se surpreender, não apenas com o que o inimigo tentou fazer com ela, mas como Deus a livrou da morte. Eu sou Ediomari Nóbrega, sou líder no Centro Apostólico Zoe, sou também conferencista, escritora e estou lançando o livro Seja uma Mulher Forte. Fique atento, porque o lançamento dele oficial será depois de um workshop poderoso para mulheres. E você vai poder acompanhar esse workshop daí da sua cidade. Temos recebido tantas mensagens do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todo o estado, também de Minas Gerais, Ceará, Bahia e outros países como Portugal, Espanha, Alemanha e Itália. Então comenta aqui para mim, coloca de onde é que você está assistindo esse podcast, para que eu possa dar um alô para você também e quem sabe a nossa equipe de intercessão orar pela sua vida e pelo seu país. Pois é, eu vou também apresentar a você que nos assiste pela primeira vez o manual É Assim que Venço Minhas Guerras. Esse manual em breve estará sendo traduzido para o inglês e o espanhol. Por enquanto, nós só temos em português, mas você pode adquiri-lo e nós o enviamos para qualquer lugar do Brasil. São inúmeros os testemunhos de pessoas que têm tido esse manual como uma grande arma de guerra. Por quê? Porque ele é, de fato, a Bíblia organizada por temáticas, trabalhando textos específicos para você usar como escudo ou como espada contra o inimigo. E se você quiser aprender um pouquinho mais, você pode acessar o Hotmart Ediomari Nóbrega. O curso É Assim que Venço Minhas Guerras. Ali no curso eu vou te ensinar em diversas aulas sobre a realidade da batalha espiritual e sobre como você pode usar a armadura espiritual para resistir ao inimigo e se tornar um vencedor em suas batalhas. Os demais livros você também tem lá no meu Hotmart e em breve no Mercado Livre. Por que eu estou avisando, gente? Porque muita gente, se vocês olharem aí os comentários, perguntam: onde encontro o livro? Onde encontro o livro? Eu quero ser treinado, como é que eu faço para receber treinamento? Então eu estou aproveitando para avisar. Em breve também estarei lançando a Escola de Profetas, que você pode acompanhar aí no seu país ou na sua cidade e desenvolver os dons proféticos que já estão em você para um propósito. Vamos lá, fique ligado. Agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações e não deixe de comentar. A gente tem recebido tantos comentários, já já eu vou ler alguns deles para vocês. E esses comentários estão me ajudando a decidir quais serão as temáticas que eu vou abordar
tanto nos podcasts, como quais as ações que eu vou tomar sobre gravações de mentorias, de cursos que possam ajudar você. Mas vamos lá conhecer quem é essa mulher de Deus que foi contra-atacada depois de tantas ameaças sofridas. Ela é alguém que eu discipulo há algum tempo, que caminha comigo e tem sido posicionada à frente do exército do Senhor. Ela tem muito para te ensinar. O nome dela, Nelly. Seja bem-vinda, querida. Até que enfim estás aqui. Obrigada, Edi. Maga. Para os íntimos. Seja muito bem-vinda. Finalmente. Se apresente para aqueles que nos seguem e querem saber quem é Nelly. Bem, Nelly é uma filha de Deus, antes de mais nada. Mas de formação, eu sou bióloga, professora há 20 anos na sala de aula e sou apaixonada pelo ensino e creio que é uma ferramenta e um monte de influência que Deus tem me usado há muito tempo. Também sou na casa, profética e apostólica Zoe. Eu sou libertadora, profeta de ofício, mas já fiz várias funções ali. Mas hoje ocupando estas posições específicas que o Senhor tem para mim e tem me chamado. Também sou uma voz profética que precisa ecoar, nas nações, tenho isso como chamado. Também sou psicanalista, e já atendo há um tempo como psicanalista. Estudante de neurociência, uma apaixonada pelos mecanismos cerebrais e como isso influencia os nossos comportamentos, e uma futura também estudante de virtologia, que eu já estou aí ensaiando uma pós-graduação também nessa área. Muito bem, seja muito bem-vinda, e acho que esse podcast vai ser muito enriquecedor, a experiência que nós vivemos do ano passado para cá. Na verdade, foi talvez a experiência mais marcante que já tivemos, pelo menos em comum ali no Centro Apostólico Zoe. E a gente viveu o que eu chamei de um contra-ataque das trevas, depois de um seminário de libertação. Agora, olha o testemunho dessa irmã. Ela diz: hoje estou no processo, pois acabei de participar do último seminário de libertação. Não foi aquele que a gente ali 2023. Sofreu bastante, mas foi o último agora recente, em 2025. E ela diz: quero dizer que vocês também me chamaram para fora. E vocês disseram: Kelly, venha para fora. Estou repetindo o nome dela porque ela expôs o nome dela aí em público. Que coisa mais gloriosa esse ministério. Então, lá no meu podcast eu conto, como naqueles momentos em que eu estava realmente, meu Deus, como alguém que tinha morrido, e o Senhor moveu irmãos para irem lá em casa e fazer aquele momento profético, vem para fora. E ela disse que isso aconteceu no nosso último seminário de libertação. O que me dá uma grande alegria de que Deus, Ele está atento às nossas vidas. Ele não vai nos deixar em tumbas quando Ele tem vida abundante para nós. É isso aí, Kelly. E ela diz que quer ser treinada porque tem a esperança de em breve estar conosco guerreando. Então, se esse é o seu anseio, se esse é o seu anseio, saiba que nós pretendemos sim treinar combatentes. Fique atento às nossas escolas. A gente está trabalhando também na Escola de Libertadores e esse pode ser um começo para você, Escola de Profetas e Escola de Libertadores. Alguém disse: o podcast tem me ajudado muito, e uma pessoa sugeriu: que tal gravar seu testemunho como pastora, como viagens missionárias e outros sobre experiências marcantes com o Espírito Santo. Se você quer ver esse testemunho, coloca aí, Edi, grava mesmo que eu quero saber. Tem testemunho, viu, queridos? Lá do Níger, que você vai ficar impressionado. E também marcantes sobre as experiências com o Espírito Santo. Tenho muitos. Tem alguém que colocou aqui: o mundo espiritual é real. Vivemos um tempo em que a dificuldade maior hoje é dentro da igreja. Os demônios atuando no corpo dentro da casa do Pai. O que fazer, já que o desejo do Senhor é que todos se salvem? De fato, essa é uma realidade. Nós temos uma igreja que tem sido opressa, sim,
encontramos muitos irmãos que amam o Senhor Jesus, mas que estão sob forte opressão maligna e até sob possessão, como já ministramos, mas também sendo usados como marionetes por espíritos malignos. Isso é fato. Por isso que a gente acha tão necessário e importante os podcasts que abordam a questão da libertação e da batalha espiritual. O que fazer? Nós precisamos nos treinar. Quando eu apresento o livro É Assim que Venço Minhas Guerras, não é sobre venda, irmãos. É sobre uma igreja que tem sido cooptada por espíritos malignos e que não sabe como resistir ou reagir. Você precisa se capacitar. E, claro, nós também cremos que o Senhor quer que todos se salvem. Agora, vamos nos capacitar, gente. Vamos nos capacitar para liberarmos aqueles que estão sob opressão ou possessão, para fortalecermos aqueles que não sabem resistir ao inimigo, porque uma igreja forte é uma igreja que vai paralisar a atuação do inimigo, ou seja, uma igreja que você não vai ter o inimigo lá dentro da igreja fazendo o que quer. Ok? Espero que tenha respondido. E um último comentário que eu acho bem importante. Meu Deus, será que vou conseguir? Preciso de libertação. Por isso, meu filho e esposo estão agindo estranho. Tenho que anotar no caderno a forma estranha vindo deles, ou vinda deles, pois sozinha não vou conseguir. Ela fala algumas outras coisas e diz: toda vez que fico ao lado deles, fico esgotada mentalmente e fisicamente. Será que isso interfere na vida de um homem ou de uma mulher de Deus? Esgotamento físico e mental? Vocês vão ouvir sobre isso com Nelly hoje aqui testemunhando. E ela termina dizendo: todos os dias eu peço a Deus para colocar as pessoas certas para me ajudar, porque não quero só eu, como que diz assim, não pode ser eu sozinha. E sim, ela diz, e sim nós quatro, não sou só eu que preciso de libertação, meus filhos e esposo também precisam. Pode acontecer de uma família inteira estar sofrendo uma perseguição espiritual, uma atuação diabólica e precisar de toda a família ser liberada e tratada num processo de libertação individual e depois coletivo para que a família respire. Agora, nem todas as situações que acontecem dentro de uma família e os problemas de relacionamento são perseguição espiritual. Por isso que a gente precisa discernir. O pastor Léo estava aqui antes de começar o podcast e falando como ele tem acompanhado uma família específica em que a dificuldade do casal é relacional, eles precisam ajustar comportamentos. Então isso é outra realidade. A gente precisa discernir, mas pode acontecer também. Minha irmã, o que eu posso lhe dizer é, fique atenta aos nossos seminários, assista o podcast com atenção hoje, o de Nelly, vai falar muito sobre esse esgotamento mental e físico, como pode afetar você espiritualmente, e participe dos nossos seminários, leia a respeito, continue orando, o Senhor tem te visto, o Senhor ama a sua família e certamente Ele vai intervir apontando para vocês um caminho e uma estratégia para que vocês sejam plenamente libertos, pois para isso Jesus Cristo veio. Sim. Nelly, diante disso aqui, desse primeiro testemunho aqui, ou essa declaração dessa irmã, que eu acho que ela também é um pedido de ajuda, de socorro, sim, né? É um grito. É um grito de socorro. Ela está dizendo, olha, eu estou com meu marido, eu estou com meus filhos, ou seja, as pessoas com quem você deveria se sentir tão à vontade, tão em paz, mas quando estou com eles, eu estou me sentindo esgotada mental e fisicamente. E ela pedindo socorro para, liberta todo mundo, porque eu não aguento viver assim. Você chegou num ponto de se sentir esgotada, mental e fisicamente, embora fosse uma mulher de Deus. Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou organizar para a gente não perder nada do seu testemunho. Você começou se apresentando, falando sobre a sua posição, o seu chamado em Deus. Você foi líder e professora de intercessão, porque essa é uma vivência sua muito real, como intercessora, sim, como alguém de oração também pela sua própria vida, mas intercedendo por tantos. Você é alguém que tem uma prática de jejum muito correta, muito observada de uma maneira muito intensa, muito disciplinada. Você é uma profeta de ofício, você profetiza, alguém me corrigiu aqui e disse, não é profeta, profetiza, profetiza de ofício. Tantas coisas nele. O que aconteceu para essa pessoa que espiritualmente não estava em pecado, necessariamente não era sobre pecado,
mas se sentir tão esgotada mental, fisicamente, a ponto de chegar onde você chegou e entender que também era um contra-ataque do inimigo? Bem, eu acho que eu vim de uma igreja que a questão espiritual, a base bíblica era muito forte. Então eu tive, por 15 anos, uma base bíblica muito forte. E depois, né, um tempo ali na Lagoinha, em Belo Horizonte, voltei, já existia. Essa parte espiritual, ela sempre foi muito bem contemplada na minha vida. Então, as bases, os fundamentos bíblicos muito bem contemplados, a prática da oração, a prática do jejum. Então, na instância, e eu assisti seu podcast, Sim. Na instância espiritual, a coisa estava ok. E eu sempre também fui uma pessoa muito envolvida ministerialmente. Sim. Né? Então, minha dedicação ao serviço, à obra do Senhor sempre foi muito genuína e muito entregue, muito intensa. Muito intensa, né? Porque eu sou muito intensa. Então, quando eu entrego o todo ali, né? Na obra, no serviço. Porém, o que obviamente, hoje eu consigo enxergar isso, na época eu não conseguia enxergar, mas havia... No físico, eu sempre fui uma pessoa que eu cuidei do físico, então eu faço jazz desde pequena, eu cuido da alimentação, estava, né, naquele momento ali em 2023, no melhor do meu corpo físico, estava correndo, fazendo musculação, então fisicamente também ok, mas havia uma instância que não estava sendo cuidada, que era a instância emocional. Então, nessa instância emocional... Me deixa só interromper, guarda isso aí, tá? Que é importante. Eu tenho ensinado aqui nos podcasts que nós somos seres multidimensionais. Sim. Então, existe a dimensão do espírito e nós somos essencialmente o espírito. Existe uma dimensão de alma, que é onde se dá o maior campo de batalha da gente e que é a mais descuidada por nós. Sim. E na dimensão de alma nós temos os pensamentos, a nossa forma de perceber a realidade, de fazer as nossas leituras, de nos vermos ao outro, vermos a Deus, pensamentos, essa coisa mais cognitiva, mas nós também temos as emoções, que não são exclusivamente as emoções lá na alma. Então tem pensamentos, tem emoções e tem a coisa da vontade, essa capacidade volitiva, né? Que nos leva a relacionamentos, a escolhas, a comportamentos, etc. Mas essa tríade aqui principal, alma, pensamentos, emoções e a volição. Nessa dimensão de alma, isso tudo habitando em um corpo físico. Sim. Então, na dimensão corpo, você está bem, está tudo em ordem. Na dimensão espírito, tudo em ordem. Não ficou bom esse... Na dimensão alma, aqui você viu que tinha algo que não estava legal. Sim. Era só emoções ou pensamentos também, volição? O que é que você descobre aí nessa dimensão de alma? Então, na dimensão de alma, claro que tudo começa com o pensamento. Né? O pensamento, ele gera sentimento. As emoções, elas são mais basais, elas são mais instintivas. Então, existe ali a questão das emoções, mas existem as crenças, existem os pensamentos que vão gerar sentimentos e esses sentimentos geram comportamentos. Então, havia, né, uma lacuna nessa estrutura de pensamento, nessas crenças aí limitantes que eu não cuidava e eu não prestava atenção pelo meu envolvimento ministerial. Então, eu fiz um período, eu fiz terapia, tratei algumas questões, mais a ver com a paternidade ali, e quando eu achei que estava ok, eu me dei alta do meu psicólogo. Ok, já ouvi bastante isso. Não façam isso, gente, por favor. Mas, quando eu achei que ali estava suficiente, estava bastante... eu volto a me envolver sempre muito ministerialmente e esse envolvimento ministerial era como se fosse uma anestesia. Então, não era proposital, era um mecanismo inconsciente
E esse meu envolvimento, né, sempre muito intenso com o ministério, não me deixava olhar para essa instância da alma. Então, eu sabia que o pensamento estava ali, a crença ela estava ali, sempre esteve. Mas por esse envolvimento, porque a vida ministerial ela vai acontecendo e a gente não tem tempo, e hoje tem isso para fazer, amanhã tem uma aula para dar, amanhã tem uma pregação para preparar, amanhã tem o louvor para ser feito, ministrar, e a gente vai sendo tomado, né? Eu fui tomada, né, por esse exagero ministerial. Então, quando cheguei em 2023, no final, eu estava esgotada de trabalhar ministerialmente. E essa instância da alma, que haviam ali os pensamentos, eu não estava prestando atenção. Tinha ali já alguns alertas, tinha os pensamentos que eles iam e voltavam e permaneciam, mas a vida acontecia. Então, eu ia passando por cima disso, fingindo que aquilo não estava. Então, quando chega no final de 2023, que você relata que você está muito esgotada ali, com muitas frustrações, pelas perdas, né, que a gente teve ministerialmente, eu também estava muito esgotada, porque eu estava pegando as cargas de quem estava esgotado. Sim. Então, eu fui aquela que eu fui sustentando. Eu digo para o meu psicólogo hoje, eu tinha a crença que eu posso, eu sustento, eu aguento. E tem uma estrutura, né, por trás disso de orgulho, e tinha também uma estrutura de necessidade de aceitação, né? Então, essas duas estruturas, elas foram reveladas, trabalhadas, mas tinha essa estrutura de eu posso, eu suporto, eu aguento, e ali eu já não aguentava. Então, quando termina 2023, eu estou exausta emocionalmente, no trabalho secular, né, e, sobretudo, ali ministerialmente. Só que a gente não presta atenção na instância da alma, e a gente atribui tudo à instância do espírito. Teve, sim, obviamente, um contra-ataque no espírito, depois a gente vai abordar isso, mas inicialmente a origem disso foi ali na instância da alma, né? Então, se eu tivesse prestado atenção nisso, nesses pensamentos, nessas crenças limitantes, talvez eu não tinha passado pelo que eu passei, mas passei e estou viva. E o que eu acho lindo é que o Senhor nos permite passar por alguns desses momentos. As pessoas acham assim, eu vejo alguns comentários dos podcasts que dizem assim, mas Deus nos ama, por que permite que a gente passe? Como se o amor de Deus nos eximisse de qualquer tipo de sofrimento. E a fé cristã aponta para passar pelo processo de sofrimento, querido. Para amadurecimento, para conhecer sobre o amor de Deus, para a prova de quem somos nele, do quanto o amamos. E a gente vive uma relação muitas vezes comercial, a gente vê uma igreja inchada com pessoas que, como é que eu digo comercial? Deus, eu te dou algo, mas você me dá algo em troca. Então eu estou te dando o meu tempo, minha adoração, você me dá prosperidade financeira, você me dá contas pagas, você me dá causa na justiça e por aí vai. E a relação com Deus, muitas vezes ela vai requerer que você morra para si mesmo. Muitas vezes não, Jesus vai dizer, né? E as pessoas não estão muito dispostas a viver sofrimento, morte do seu eu. Isso é muito complicado. Mas é como somos depurados no nosso amor e entrega ao Senhor. Então, lidar com o sofrimento, todos nós vamos ter que lidar. Faz parte da vida. Faz parte. E suspeito que quanto mais próximos do Senhor e mais firmes nele, mais lidaremos com essa carga de sofrimentos, porque Ele sabe o que a gente pode suportar. Então, quanto mais maduro você fica, mais você suporta, você não se perde fácil. E Ele diz lá na palavra que a gente não é nos dado uma carga que a gente não possa suportar. Sim. Mas uma coisa linda que eu acho é que, apesar do sofrimento, Ele é perito em transformar o de patamar espiritual quando a gente é aprovado, e agora aquilo que nos feriu começa a ser fonte de consolo e cura para outros.
Então isso é tremendo, isso é poderoso. Então, teve uma amiga, eu atendi ela na clínica de cura interior, mas é uma amiga muito próxima, que ela via Deus curando mulheres de endometriose e ela não. Então, quando ela compartilha comigo a história dela, ela já está com uma crença de que Deus não queria curá-la. E essa crença, então, provoca nela sentimentos de frustração, de indignação, de amargura. Sim. Podendo afetar até a fé dela. Sim, e afetou. E afetou de fato a fé, assim como aconteceu comigo, né? Aconteceu com ela também, porém, quando ela compartilha comigo, eu já tinha passado pelo meu processo. Então, eu pude identificar ali qual era o pensamento que ela estava tendo, e pensamentos são só pensamentos, eles precisam ser confrontados, eles precisam ser questionados. Deus não quer me curar? Isso é verdade? O que é a palavra? O que é a palavra? Que é nosso referencial. O nosso referencial, né? É por onde a gente caminha, o que é a palavra? Jesus é a verdade. Isso. Então, esse pensamento geralmente são mentirosos, né? São mentiras. Esse pensamento condiz com a verdade do que Jesus me fala? Não. O meu processo de cura é outro, vai passar por outros caminhos. Talvez tenha que passar por uma cirurgia e não uma cura sobrenatural. Mas, no meu caso também, eu construí um pensamento, né, que Deus não queria fazer ali na minha vida, e isso saiu do meu coração. A boca fala do que o coração está cheio, Sim. né? Então, quando eu chego no final de 2023, eu estou tão exaurida ministerialmente, eu estou tão cansada ministerialmente e emocionalmente frustrada, que isso constrói dentro de mim um pensamento e uma crença muito fortalecida. Deus não quer fazer na minha vida. Então, Deus se alegra no sofrimento dos seus filhos. Meu Deus. E esse pensamento, ele gerou sentimentos dentro de mim, e isso não teve, eu não confrontei o pensamento quando ele veio, porque ali eu não tinha mais condição emocional de fazer, eu já tinha sido tomada, eu vou falar esse processo que as emoções nos tomam, eu já tinha sido tomada emocionalmente, então eu não confrontei esse pensamento de imediato. E claro que, com o passar dos dias, ele foi gerando sentimentos, né, de amargura, de rancor, de frustração, de tristeza. E óbvio que isso me levou para um comportamento que chega, né, culmina ali na ideação suicida. Ô Nelly, mas fazendo uma interrupção, hoje no meu devocional eu lia o Senhor dizendo, pensem sobre... E agora me vem, quando Paulo diz, pensai nas coisas do alto. E eu lembro que eu anotei assim na minha Bíblia, o Senhor nos responsabiliza pelos nossos pensamentos. Sim. Ou seja, Satanás pode até lançar uma seta, ok, e ele é mentiroso, pai da mentira lança, a gente está o tempo todo vindo coisas à nossa mente. Mas nós temos a capacidade de escolher, de selecionar qual é o pensamento que nós alimentamos em nós e qual é o pensamento que a gente vai combater e resistir. E a gente precisa das escrituras nesse processo, porque é nela que nós temos os princípios de vida para nós. Sim. Mas há um momento em que nós não temos a condição ou precisamos de ajuda, porque emocionalmente estamos tão desregulados que isso é impossível. Como é que você vê isso? Ou tipo, não, é sempre possível, a gente tem o Espírito Santo em nós, mas às vezes a gente se entrega mesmo. A gente não cuida da alma e acha que isso aí, então eu orei e está resolvido. Tá. Eu vi no seu podcast que você abordou, e tem abordado, né, ali na ABEI. Isso, academia. Que nós somos corpo, alma e espírito, mas nós também temos 3 cérebros. É o que a gente chama de cérebro trino. Nós temos o cérebro instintivo, que é mais a base aqui do tronco encefálico. Nós temos o cérebro emocional,
que é essa parte aqui do hipocampo, e vocês vão entender já já porque eu estou falando disso. E nós temos o cérebro racional, que seria essa parte aqui do córtex pré-frontal. O que é que decide? Nós somos sempre protagonistas dos nossos pensamentos. Sempre. E se a gente não fortalece esse protagonismo, se a gente não entende que nós somos os responsáveis de fortalecer esse eu, esse córtex pré-frontal, ele precisa ser fortalecido, eu preciso formar novas conexões neurais, mas sou eu o agente desse processo, o que é que vai acontecer com o cérebro? Se eu não encho essa parte que é racional com a minha responsabilidade daquilo que é verdade, eu vou pensar com os dois outros cérebros. Emocional e instintivo. Então, o que é que aconteceu comigo no início de 24? O meu cérebro emocional e instintivo, né, o instinto ali de sobrevivência, e o emocional, ele foi tomado. A gente chama isso de sequestro da amígdala, e esse cérebro emocional simplesmente foi tomado. Ali, as redes neurais, elas se fortaleceram, e fortalecendo o cérebro emocional, foi como se o meu cérebro racional desligasse. Porque como eu não fui agente protagonista do pensamento que veio, assim que ele veio, se eu tivesse confrontado e tivesse entendido, opa, não, quem disse que Deus não me ama, que Deus se alegra no sofrimento dos seus filhos? Em que parte da Bíblia isso está escrito? Porque não está escrito em nenhuma parte. Mas como eu não fiz isso com o racional, quem toma conta de Nelly naquele momento é o emocional, o cérebro emocional. Então ali a minha amígdala é sequestrada. E a partir daquele momento, todos os processos, a partir, né, daquele momento que eu não capturo o pensamento, deixo ser emocional, então a partir dali, todo o pensamento vai ser emocional, que é uma distorção, né, cognitiva. Eu posso dizer, ou é absurdo dizer assim, ou você, eu não queria usar toma à frente, se a senhoria, não sei se seria essa palavra, mas ou você é senhor dos seus pensamentos, tendo as escrituras, a verdade de Deus como teu referencial, ou as tuas emoções vão ser senhoras da sua vida? Completamente. Augusto Cury, eu leio muito, né? E ele aborda muito essa questão da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Sim, ou a gente toma a frente, só que isso é um processo cansativo. Sim. Porque, obviamente, o nosso cérebro emocional e instintivo, ele trabalha com menos energia. Né? Ele trabalha ali com as memórias que já tem, ele vai trabalhando sempre em stand-by, sempre com pouca energia, né? Com crenças que você acredita há muito tempo, mas trabalhar e usar o cérebro racional exige o tempo todo alerta, vigilância, que são versículos que o tempo todo tem na palavra. Estejam alertas, estejam vigilantes, né? Então, é um trabalhar, dá trabalho e gasta energia. Então, às vezes, a gente quer só, deixa eu descansar aqui. E se a gente não tomar a frente e a rédea desses pensamentos, de fato, a gente vai ser levado pelas emoções, né? Pelo cérebro emocional. A gente vê muita palavra dizer, transformem-se pela renovação da sua mente. E essa palavra mente muito associada à questão dos pensamentos. Sim. Então, é você que é responsável, você vai se transformar renovando a sua mente. Com o quê? Aí quando a gente pega um livro como esse, que a pessoa vai, no seu momento de angústia, não deixar a emoção dizer, Deus não me ama, mas vem aqui, quem é Deus? Espera aí, quem é Deus? Ele é amor. Quem sou eu? Eu sou amado de Deus. É a verdade. Eu sou amado de Deus. Eu sou amada de Deus. Eu sou amada de Deus. Isso entra. Aí eu não sei os processos, você sabe melhor do que eu, mas o nosso ouvido é a coisa da fé, ouvir pela fé. Meu Deus, a Bíblia é linda. Eu estou fazendo o curso de virtuologia e tá lá, né? Ele vai trabalhar várias virtudes e como desenvolver essas virtudes com repetição.
Olha que coisa. Quando eu leio o material, eu disse, nossa, ele trabalhou tantos anos para descobrir o que a gente já tem feito, né, e já tem ensinado no Centro Apostólico. Sim. Repetição. O falar, o escrever, o ouvir, são 3 processos que o cérebro precisa para consolidar novas memórias. Olha que coisa. Ou seja, a Novos neuroplasticidade, novos aprendizados. E aí você vai se transformando de fato. Exato. Eu tenho caminhado pelas igrejas e às vezes quando terminam os eventos, as pessoas vêm chorando, me ajude, ore por mim. E claro que a oração está lá nas escrituras. Mas a oração não é a lâmpada mágica, Não. sabe? Como era o nome do mágico que eu acabei de esquecer, meu Deus, que... Aladim, sei lá o que era, que você esfregava a lâmpada e vinha. Não é sobre isso. A oração é muito mais para você ter um relacionamento com o teu Deus, para desenvolver essa sensibilidade espiritual dentro desse relacionamento, ouvindo, recebendo dele, também acessando o que é dele. Aí por isso que a gente acessa o milagre, o poder, glória. Mas tem coisas que é no âmbito da dimensão de alma que eu preciso ir lá e dizer, peraí, quem é o meu Deus? Sim. Então eu confronto da mesma a mentira. forma no âmbito físico. Sim. Ninguém vai transformar o seu corpo se você não for lá na academia e puxar o ferro. Exato. Então, da mesma forma, você não vai se desenvolver espiritualmente se você não lê a palavra e não ora. Isso. Se você, então, não faz o confronto de pensamento na instância da alma, isso não se desenvolve. É isso aí. Eu tenho isso aqui do braço que diz que é o mais difícil, né? O tríceps. Meu Deus! Aí eu tô lá e eu sou daquela que, né, só prega assim, que eu já tô querendo ficar com vergonha, tô querendo usar a blusa de manga comprida, mas não tem outro jeito. Eu não vou chegar para alguém e dizer, por favor, bote a mão aqui, põe a mão e ore. Exatamente. Para criar uma musculatura à la Simone. Exatamente. Você vai ter que ir lá e pegar peso até que crie. E gastar energia. E se esforçar, Exato. e perseverar. Então, na dimensão de alma velho, você tem muitas crenças aí que trazem um sofrimento para você. Você vai ter que gastar energia para colocar o cérebro para construir outros caminhos. Sim. A partir da verdade do que Deus diz sobre você e não do que você ouviu de pai, de mãe ou de como você leu a realidade. Isso parece simples, não é, mas pode salvar vidas. Sim. E a Conferência Mulher Forte, que você vai estar ministrando também comigo ali nas oficinas, qual é a intenção, Nelly? É de que a gente possa oferecer às mulheres inicialmente, mas os homens também precisam. Hoje a gente tem Rodrigo ali conosco. Os homens precisam. Os homens precisam pensar, se autoconhecer e verificar. Eles acham que não, as coisas com eles é tudo assim, mais pragmático, como é mais pragmático, mas tem que ir lá no profundo, cara, se conhecer. Sim. E eu acredito que vai ser algo começando com mulheres, mas depois vai para homens. Quem sabe o Rodrigo não vai estar ali ministrando numa oficina. Hoje é um ministro da clínica de cura interior. Amanhã está ministrando ali para homens. Por quê? Quantas pessoas atormentadas. E aí eu fico ali, Senhor, eu não quero fazer uma conferência só para ir lá pregar, as pessoas ficarem ali, eu creio, mas não sabem o que fazer quando estão em casa, vem um gatilho e elas não sabem confrontar um pensamento. Porque nunca nem ouviu falar que tinha que confrontar pensamento. Está aprendendo agora com você. Então, como que vai fazer? Vai fazer a oficina com Nelly, vai fazer a oficina com essa, vai fazer com Carla, vai fazer com Simone, vai fazer com Estela, vai fazer com... Então, como é que se confronta o pensamento? Como é que eu descubro crenças que estão dentro de mim e por isso tem determinados sintomas na minha vida? Como é que eu faço para me regular emocionalmente? Se eu amo Jesus, mas tem hora que eu estou tão triste que parece que eu quero morrer e não é. Então, a gente precisa falar sobre isso, sabe, Nelly? E a AB é isso, a Academia Bíblica de Espiritualidade Integrativa. É capacitar a noiva para falar sobre isso. Sim. Por exemplo, eu já te convido aqui em público, acho que você tem que ter um canal lá na AB, onde você vai explicar sobre essas questões da neurociência. Depois de você, eu vou gravar com uma neurocientista também. Então, como é que isso afeta a vida do crente que ama a Deus? Não é só sobre o estudo bíblico, não. Mas é até como saber acessar o estudo bíblico e fazer ele se tornar algo dentro de você. Sim. Não é? E você viveu isso, então você já sabe que você deveria ter confrontado pensamentos, você não confrontou. Aí foi levada pelas emoções, e aí ladeira abaixo. Qual foi o pior momento para você? O pior momento foi o dia mesmo da ideação suicida. Né? Então, eu lembro que uns 3 dias antes, né, a gente tinha tido uma reunião, e eu saio daquela reunião com mais da antiga Nelly, de eu posso, eu suporto, eu aguento. E quando eu chego em casa,
eu passo 5 horas no banheiro chorando, porque eu percebi que naquele momento eu não suportaria mais. Porque naquele momento, depois de 23 anos servindo ao Senhor, eu iria parar bruscamente, coisa que nunca tinha acontecido. E o que é que isso causou em mim? Isso tirou a maquiagem, isso tirou a capa, isso tirou a anestesia para eu lidar com aquela dor. Então agora eu estava de frente para aquela dor, para aqueles pensamentos, diante daquelas crenças, e agora eu ia ter que lidar com elas, sem me distrair com a próxima aula da escola de intercessão, sem me distrair com o próximo louvor para ministrar, sem me distrair com a próxima pregação para pregar, sem me distrair com o próximo evento que ia ter. Então, agora eu estava sozinha com essa profunda dor, que ela sempre existiu, mas eu nunca lidei com ela. Então, ela sempre foi colocada ali debaixo do pano, e a era essa anestesia. Não era uma anestesia consciente. Eu estou me enchendo de missões para não pensar nisso. Era um mecanismo inconsciente. Mas era uma proteção para eu não pensar nessa dor. E ali eu entendi que eu não conseguiria suportar. Seguiram-se 3 dias depois e eu ouvi algo, né, nessa reunião que eu passei realmente a acreditar. Então, eu sou apóstata e é isso. Se eu sou apóstata, de que vale viver? Porque se eu não tenho Deus, se a minha fé em Deus, ela não existe mais, não existe mais sentido de estar viva. Meu Deus. Então, esse foi o pensamento, né? E aí, de novo, né? O pensamento gerou sentimentos, que então me levou ao comportamento, né? 3 dias depois, eu lembro que eu estava na academia e eu fiz o meu último treino e eu disse, eu não aguento mais. Então foi quando eu mandei, né, a mensagem para você, a carta. Não lembro o que eu escrevi na íntegra, porque quando a amígdala é sequestrada, quando a gente tem essa a amígdala ela é cooptada, você só está no emocional. Então, eu não sei definir se ali eu tive uma dissociação, ainda não é algo claro para mim. Poderia ser também você já está sob uma opressão maligna, Creio sob que sugestão sim. de um espírito de morte, porque você foi muito ameaçada de morte nas Creio liberações. que sim, porque essa construção de pensamento, se a minha fé em Deus, ela não existe mais, então de que vale viver? Lidar com essa dor me levou a querer tirar a minha vida. Só que este não é um pensamento que viria de Deus. Então, se não vem de Deus, ok, pode vir de mim, puramente, Sim. E pode vir do diabo. Sugestionando ali a minha mente, que já estava suscetível às sugestões dele, né? Sim. Era um palco já pronto para ele sugerir. E ali eu saio, mando a mensagem, desligo o celular e eu não lembro mais o que aconteceu comigo. Eu só lembro que eu estava no shopping e que eu ando, mas eu não lembro as ruas que eu andei. E o meu pensamento era só, eu vou me jogar na frente do primeiro carro que vier na frente. Não sei como isso não aconteceu, porque eu não estava mais com o racional funcionando. Isso aqui foi completamente desligado. E ali eu acabo, então, na calçada ali da praia, foi quando eu ouvi uma voz dizendo assim, coma e beba, porque a jornada vai ser muito longa. Meu Deus. E ali eu acordei. Era como se eu estivesse dormindo e ali eu fui despertada. Aí eu, coma e beba. Aí eu olhei para trás, tinha o Bessa Grill, eu realmente entrei, comi um prato de camarão, que é a comida que eu mais amo.
bebi alguma coisa ali, e eu não fazia ideia que a jornada seria longa de cura psíquica, Sim. né? E nesse momento eu ligo para você. Então, no momento em que eu volto, que eu retorno, porque até então qualquer coisa poderia ter acontecido comigo, porque eu estava desligada. Não seria absurdo a gente dizer que em todo o tempo, apesar de permitir que você vivesse toda essa realidade de sofrimento, o Senhor te livrou. O Senhor não deixou de estar com você. Porque a gente gostaria que Deus nos poupasse de até viver isso. Mas ele não poupa alguns sofrimentos, mas Ele te livrou da morte. Sim. Você consegue dizer isso sem medo de errar. Pelo que você diz aqui, você no meio de uma rua, agitada como ali em frente ao shopping, e você não passar, sentindo a vontade de se jogar na frente de um carro e não fazê-lo. E quando voltar a si, tá na praia, e ouvindo Coma e Beba, eu fico muito inclinada a entender que o Espírito esteve te guardando da morte. E quando eu... Depois que tudo passou, né, que a gente vai juntando as peças de quem estava onde fazendo o quê, quando eu soube que os ministros, né, já tinham sido acionados, os profetas, os intercessores já tinham sido acionados já imediatamente após a minha mensagem, e que aquele corpo de intercessores se levanta para cobrir a minha vida, eu estava na rua. Eu não tenho dúvida de que Deus começou a enviar anjos para me livrar. Porque eu não sei por que ruas eu passei, que caminhos eu fiz, como eu cheguei na praia. Eu só lembro de estar no shopping e depois de estar na praia. Então, eu não tenho dúvida que foi Deus. Eu digo que eu tive a experiência do Espírito Santo interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Porque naquele momento eu não podia mais interceder, orar por mim. E sempre fui essa mulher de oração por mim, por tantos. Sim. Mas naquele momento, o meu consciente não funcionava mais. Mas existia um corpo de intercessores, pedindo anjos, denunciando o espírito de morte, interrompendo, né, que o espírito de morte atuasse, não tenho dúvidas. E que foi o Senhor que falou comigo naquela praia. Também não tenho. Meu Deus, foi lindo. Nelly, tem uma hora que você diz assim, você falou algo, eu escrevi aqui, não lembro se você disse, ou eu escrevi do que você disse. A mulher forte não é aquela que suporta tudo. Como é que você completaria essa frase? Mas é aquela que admite as suas fraquezas. Yes! Isso! E eu tinha muita dificuldade em admitir essas fraquezas. E quando a gente vai para o texto de Paulo, que ele está lá com um espinho na carne, meu Deus, como eu li esse texto nesses tempos. E meu psicólogo também sempre usando esse texto ali comigo. Primeiro, né, é um texto, é um espinho na carne para que Paulo não se ensoberbeça. Então, a Nelly, eu consigo e eu dou conta, estava sendo ali mostrada a ela que não, você não pode, não suporta e não dá conta. Então, a questão do orgulho foi amassada. Meu Deus. Né, amassada. Outras questões, né, da necessidade de aceitação, de não, pode dar para mim, para que as pessoas olhem para mim e me deem valor pelo que eu faço. Meu Deus, olha quantas coisas. E isso foi também, né, revelado e trabalhado em terapia. Mas, quando ele disse assim, meu psicólogo é cristão, acho muito importante que todas as vezes que a gente for procurar um profissional de saúde mental, nós cristãos, que ele seja cristão também. E ali teve um momento da fala dele que ele disse, Nelly, eu vejo mais poder de Deus aperfeiçoado sobre você hoje do que há 2 anos atrás. Meu Deus. Porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então foi quando Nelly não podia mais, não aguentava mais, não suportava mais.
que eu não tinha mais recursos. Não tinha a Nelly que tinha lido Bíblia, que tinha orado, que tinha jejuado, que tinha feito mestrado em teologia, que tinha feito tantos cursos. Não existia mais, esses recursos não existiam em mim. Eles não eram suficientes. Eles não foram suficientes. Deus foi suficiente. É isso. Então, naquele momento, eu só tinha Deus. É isso. E Ele bastou. É isso. E a graça dele bastou. Então, Sim. eu vivi a compreensão completa desse texto. É na minha fraqueza, é admitindo as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades. Não, eu não aguento, eu não suporto. Eu preciso estabelecer limites, aprender a estabelecer limites que eu não sabia. É admitindo essas falhas, essas fraquezas, essas vulnerabilidades, que o poder dele se aperfeiçoa. Eu acho, assim, uma das coisas que mais me inquieta, por exemplo, quando eu lido com pessoas, né? E o meu chamado tem muito isso, de ativar líderes. E às vezes a gente olha para o líder para ativar, buscando entender a habilidade que ele possui, a unção que Deus liberou sobre a vida dele, a graça que ele tem para aquele chamado, para aquela posição. Isso, Deus me deu essa graça de conseguir identificar isso, posicionar pessoas para ativar. Então, você, por exemplo, foi uma profeta de ofício que eu ativei como profeta de ofício. Uma libertadora que começou a liberar vidas junto comigo, me vendo liberar. Sim. Então, tem um caminho aí de treinamento comigo para estar numa posição. De, Nelly, lê esse livro, me manda tal coisa, faz não sei o quê, agora vai lá. Quando volta de BH, eu ali começando a clínica de cura interior e libertação. Então, Nelly, vem aqui participar e vamos treinar, vai ter um Ministério de Libertação, você vai começar agora a ficar à frente. Enfim, eu tenho vivido essa realidade, mas sabe o que é que mais me angustia? E hoje eu tenho observado, eu entendo quando Dom Lynch uma vez disse assim, você não pode colocar líderes para estarem com você por causa do dom deles, mas é o que eles suportam. Sim. Eu nunca entendi isso. E eu achava que era suporta de tipo assim, a carga, o peso do ministério. Não é sobre isso, Nelly. É suportar o trabalhar de Deus, porque Deus não alisa. Não. Ele vai jogar luz nas nossas trevas, ele vai quebrar o que precisa ser quebrado, ele vai refazer o vaso, sabe? E se precisar, quebra mesmo, para fazer outro, não é emendar, não. Às vezes tem que jogar fora aquilo lá. E hoje eu olho para algumas figuras, eu digo, meu Deus, tem aquele dom, tem aquela habilidade, mas é tão cheio de orgulho. É tão vaidoso. Mas Deus quebra, porque né? a soberba precede a ruína. Pessoas e a queda. Que se negam a passar pelo processo de cura interior. Nós temos pessoas que não aceitam, não vou, não faço. E você está ali nitidamente vendo que a pessoa tem a necessidade de reconhecimento, que a pessoa é ativista. O ativismo em nada está indicando que é porque você ama a Deus, querido. Na maior parte das vezes o ativismo é fuga de realidades, Sim. é fuga do próprio Deus, é fuga de consciência, ou é para aplacar a consciência, estou dando a Deus algo, estou dando a Deus algo. Sim. Meu Deus, o ativismo pode estar tantas vezes relacionado à necessidade de reconhecimento, de ser amado, de ser valorizado, de ser visto, de ser aplaudido, de ser admirado. Sim. Então o ativismo na igreja é tão perigoso. Mas a gente tende a olhar, aquele faz, aquele ali eu conto, então vem cá, você que anda comigo. E por dentro a pessoa pode estar com tantas situações que precisam ser trabalhadas. Aí Deus vai expor. É a pior forma para mim, a meu ver. É Deus dizendo assim, querido, não vai na dor, vai no meu amor. Olha, coloquei um anjo para te dizer, vem fazer o atendimento. Mas se você vai dizer não 10 vezes, eu vou te botar ali na dor para você ir lá dizer eu preciso do atendimento. Não é pior? Enfim. E isso é muito triste, porque passa pelo livre-arbítrio. A pessoa, se ela não quiser passar, tu entende assim, se ela não quiser passar, e Deus vai dizer uma hora, então tá bom, você vai passar. Mas a gente não tem como fazer. A gente tem que respeitar ela, dizer que quer ou não. Chegou uma hora que você entregou os pontos e disse, Deus, ou é você ou é você. Quando, depois da ideação, né, você esteve na minha casa com Carla, ali eu já tinha entregue os pontos. Eu tinha entregue já antes, né? Eu acho que a ideação suicida, ela foi só o comportamento fruto de um pensamento construído de que não valia mais a pena viver. Mas
ali eu entreguei os pontos não só emocionais, eu entreguei os pontos espirituais. Então eu não conseguia nem pensar na possibilidade de guerrear, lutar, orar, pedir ajuda. Não. Quando você chega ali em casa, a minha mente ela estava tão livre para a atuação de Satanás que aí eu começo a ouvir os demônios me dizerem: eu vou matar você. Meu Deus. Coisas que eu ouvia sempre durante os processos de liberação de pessoas, mas eu nunca temi. Nunca fui alguém com temor. Mas teve como águias, em setembro de 23, que ali eu temi. Aquela irmã. Aquela irmã. Que eu lembro que no final você chega pra mim, seus olhos estavam assim, dizendo, eles querem me matar. Pela primeira vez, a seta de Satanás entrou. Porque eu sempre tive uma base bíblica muito forte. Então eu sempre soube quem é o meu Deus, quem Jesus é, o poder de Jesus, o que a cruz conquistou, quem eu sou em Deus, a autoridade que ele me revestiu. Isso sempre, tudo foi muito claro para mim. Então isso me fazia não temer. Mas em 23, naquele final de 23, eu já não estava bem emocionalmente. Sim. Eu lembro que teve um atendimento da clínica, que a gente faz, né, durante o evento com algumas pessoas, que eu não estava mais conseguindo ouvir o que a pessoa estava falando, de tão cansada que eu estava. Eu estava esgotada, exaurida, e sempre fazendo muito. Sim. E sempre fazendo muito. Eu até cheguei, né, para você e Carla e disse, eu não aguento mais. Ou é libertação, ou é clínica. Mas eu estava no louvor também, eu estava na dança também, eu estava em tudo eu estava. E ali a seta entrou. Ok. E aí a gente corre para 24, janeiro de 24. Então, naquele momento que você chega lá em casa, você começa a ministrar, a Carla também, mas ali eu começo a tapar os meus ouvidos porque era muito claro a atuação maligna. Meu Deus. E eles diziam ininterruptamente, eu vou te matar. Eu não te disse? Meu Deus. Então, naquele momento, passou a ser atormentador. Foi logo depois da ideação. Sim. Eu não tinha ouvido isso antes. O que tinha acontecido antes foram construções de pensamentos. Sim. Mas, depois que eu volto da ideação e que você vai lá em casa, eu comecei a tomar uma medicação para dormir, porque eu não estava aguentando mais estar tão triste naquele quadro. Então, eu dormia e quando acordava eu desejava dormir de novo. E aí você chega lá em casa e é quando eu começo a ouvir espiritualmente o que estava acontecendo. Né? Era um espírito de morte realmente atuando para me matar. Só que naquele momento, a Nelly, intercessora, mulher de oração, já tinha tirado do seu quarto. O meu quarto sempre foi um quarto de oração. Sim. Nunca foi só o meu quarto. Então, tinha lá tabela de intercessão, eu orava por pessoas, não só por líderes da Zoe, mas sempre orei pela minha família, amigos e causas no Brasil, no mundo. Mas também era cheia de versículos. Eu lembro que nessa época estava com versículos, eu tinha feito até quadrinhos de versículos, sempre ali declarando a palavra, e nesse momento eles já não existiam. Porque eu tinha retirado tudo ali do quarto, e isso também, né, deu a brecha e o lugar de Satanás dizer assim, ela não acredita mais. Meu Deus. Como tudo passa pela mente. E aí, como ela não acredita mais, então agora ela vai acreditar naquela mentira que eu plantei lá atrás. Meu Deus. Eu vou te matar. Meu Deus. Então, quando eu deixo de acreditar
que Deus pode, que Deus faz, que Deus é por mim, que Deus me ama, que eu sou amada de Deus, que Ele me reveste de força, que Ele é a minha fortaleza, que Ele é a minha rocha. Quando eu tiro aqueles versículos, com certeza ali Satanás, ele se aproveita desse ato para dizer assim, agora a gente entra e vamos entrar para roubar, matar e destruir. Você vive um período... Mulher, a gente tem que fazer uns 3 podcasts, né, para contar tudo. Infelizmente, não vai dar tempo. Estou ali olhando para o Rodrigo para saber a hora. Mas pode ser que você volte para comprar. Você quer ouvir mais detalhes sobre isso que Nelly viveu? Às vezes, você pode estar aí na sua casa, tem uma pessoa num dos comentários que diz assim, eu ouço vozes constantes. E elas dizem que eu vou ficar louca, elas dizem que eu vou morrer. A gente precisa discernir. No caso de Nelly, ela consegue discernir muito claramente que eram espíritos malignos. Existem alguns quadros que a psiquiatria vai alertar sobre a questão da esquizofrenia, e que alguns aí são correntes, alguns vão dizer que não existe esquizofrenia sem que haja uma atuação maligna por trás, outros vão dizer, não, isso é absurdo, é parte de um desequilíbrio químico, neuroquímico, para poder ter ali um quadro de esquizofrenia. Mas independente, talvez você aí precise que esse relato seja aprofundado, porque podem ter algumas nuances que não vai dar tempo mais de Nelly contar, que pode ser o seu caso. E aí, o que ela viveu e como ela encontrou uma saída pode ser chave para a sua vida. Então, não espere para depois. Escreva aqui, pastora, traga Nelly de volta. Traga para um outro podcast. E diga claramente, eu gostaria que falasse sobre isso, eu gostaria que aprofundasse mais essa questão que ela viveu, ou eu vivo essa questão, teria algo a ver com o que ela viveu? Tem algo que vocês poderiam acrescentar? De repente tem a Nelly, é outra pessoa, mas nos dê uma indicação de como podemos ser mais efetivos para ajudar você, tá bom? Nelly, a gente vai dar um salto aqui e eu acredito que dá para vir um outro podcast, certo? Eu sei que você está morando numa outra cidade e agradeço você ter vindo para cá hoje só para poder gravar esse podcast. Acho que ele é muito importante porque a noiva de Cristo precisa acordar. Não basta desenvolver a dimensão espiritual. A dimensão de alma é lá onde ficam as feridas, é lá, e a gente nem falou disso, quer dizer, nem chegou na paternidade, que é algo tão chave na sua vida, e pode ser para tantos. É lá onde está o lixo que Satanás se alimenta, os espíritos malignos se alimentam, é lá que estão os padrões de pensamento, é lá as crenças que fazem a gente agir da forma como age. Então tem que trabalhar isso, a igreja tem que falar sobre isso. Alguns pastores são bem contrários, né? Dizem, isso é trazer a psicologia para a igreja. A psicologia não foi... A psicologia, algumas das ferramentas da psicologia, na verdade, são princípios bíblicos já para nós há muito tempo nas escrituras. Exato. Que a gente só está conseguindo extrair de uma maneira mais técnica, né? Com protocolos que podem ajudar. Então, acho que você tem a contribuir. Quero repetir esse convite de você apresentar protocolos ali na AB, quando a AB começar a funcionar, vai ser uma academia toda virtual. Então, é vir para cá para gravar. Eu vou para a EAD, tem um conteúdo programático aqui e vou apresentar à noiva de Cristo protocolos para lidar com pensamentos, com crenças, com emoções desreguladas, com comportamentos adquiridos e padrões de comportamento, especialmente lá da primeira infância. Enfim, tem muita coisa para falar. Mas o que eu queria aqui é que nesse salto, Deus interviu e Deus interviu. Houve uma intervenção de Deus. Meu Deus, agora tem uma dúvida. Meu Deus, é Deus interveio. Eu acho que interveio. Deus interveio. Deus interviu. Mas houve uma intervenção divina. Satanás foi frustrado nos seus planos de destruição e morte. E depois você recebe uma palavra de restauração. Você volta para um Como Águias, que você era ministra. E eu acho que a gente tem que fazer um podcast sobre todo o teu processo de restauração. Sim.
Deus te restaura, e aí essa restauração está acontecendo em fases de tudo aquilo que o inimigo tirou. Sim. E eu creio que esse é o ano da restituição, como o Senhor nos falou, então você vai receber porção dobrada do que foi tirado. Mas de tudo isso aqui, Nelly, você pudesse fazer assim um fechamento dizendo para quem nos assiste, seja homem, seja mulher, e que se sente assim, meio em alguma fase da vida que tem hora que não consegue mais, que diz, eu não vou dar conta, eu não suporto mais. Caminhos, algum caminho para essas pessoas. Quais foram os teus caminhos principais? O primeiro, humildade. Porque ali eu precisei de uma rede de apoio, e a minha rede de apoio foi a minha família. Sim. Então, sair deste lugar de autossuficiência. E Deus nos criou, e se a gente não colocar Deus na conta, mas a ciência já sabe disso, que o ser humano ele não foi criado para viver sozinho. Isso faz mal para o cérebro. O cérebro ele não se desenvolve sozinho. Então, ali eu precisei de uma rede de apoio, então, humildade, e sair desse lugar de eu dou conta da autossuficiência. Então, a intervenção psiquiátrica, eu acho que os cristãos, em geral, a Igreja de Cristo, ainda é muito resistente à intervenção psiquiátrica. E no quadro que eu cheguei, era necessário, sim, a medicação psiquiátrica. E eu vou dizer, eu acho que eu tomei todos os remédios que a psiquiatria podia ali me dar. Então, eu comecei com uma medicação muito forte, fui para o PASME, que é um centro, né, um pronto-socorro de atendimento de saúde mental. E essas coisas, elas precisam deixar de ser tabus, precisam deixar de... A gente precisa falar sobre isso. Sim. E por que não ir para um pronto-socorro psiquiátrico, ter uma intervenção ali imediata, né, com as medicações corretas? E assim eu fiz por 1 ano de tratamento. Hoje eu estou de alta. Glória a Deus! Das minhas medicações, não preciso mais tomá-las, mas precisei tomar por 1 ano. E é respeitar, eu acho que o último é respeitar o processo. Sim. Entender que é um processo. Não vai ser da noite para o dia. Isso. O trabalhar de Deus, ele pode fazer instantaneamente. É milagre, né? Milagre, pode. Mas ele também decide agir nos processos. Nós somos aqueles que vamos nos submeter à potente mão de Deus para viver esses processos, entendendo que eu vou precisar de paciência, eu vou precisar de perseverança. Desistir não vai adiantar o processo. Exato. Então, não é uma opção. Não é uma opção. Nem fugir dele, né? Nem fugir dele. Você pode, né? Você pode escolher não participar do processo, não viver o seu processo, mas você não vai atravessar a dor. E o último, para mim, foi processo. Né? Entender que, claro, Deus pode agir instantaneamente, de forma milagrosa, né? Mas Ele também é o mesmo Deus que age em processos. E dentro desse processo, compreender que eu vou precisar de paciência, eu vou precisar de perseverança, eu vou precisar de insistência. Vai ter dias que eu vou querer desistir, mas desistir não é uma opção, porque não adianta o processo. Você estaciona ali o seu processo. Então, embora a gente tenha o nosso livre-arbítrio de não querer passar pelo processo, temos e sempre vamos ter, Deus não vai nos retirar isso, mas decidir passar pelo processo vai nos fazer mais fortes depois que atravessarmos a dor. Então, a professora Lúcia Helena Galvão, que eu gosto muito, uma filósofa, ela fala, né, a dor, ela é vencida quando ela é atravessada. E a gente precisa entender esse processo de atravessar a dor. E hoje, a prática que a gente tem, a prática que nós temos é de que as pessoas, de fato, elas
elas acham que fugir da dor vai resolver a situação delas. Porque aí ela foge e a dor não é sentida, mas a dor está lá. Então, a dor ela precisa ser atravessada. E fugir da dor também não resolve, porque uma hora ou outra, essa dor acumulada, ela vira um tumor e ela vai estourar. Né? E aí vem as questões psicossomáticas, que o corpo vai começar a dar alertas de que existe uma dor não trabalhada, não atravessada, e que vai ter um momento que você, como ser humano, vai ter que parar e olhar para essa dor e atravessar essa dor. Então, para mim, o último foi entender processo e decidir viver. Mesmo doendo. Mesmo doendo e doendo muito. Exatamente. Nelly, eu acredito que esse podcast a gente ficaria aqui 2 horas, 3 horas e a gente nem sentiria. Mas realmente vamos nos organizar para você voltar. Acho que a temática da paternidade é algo muito forte na sua história. O que você viveu ali, meu Deus. E como as pessoas precisam ouvir, não só sobre paternidade, sobre a frustração sentida diante de determinadas situações, enfim. Mas agora, já que a gente tem que encerrar, eu queria que você entregasse uma palavra do Espírito do Senhor para quem nos acompanhou até aqui, encerrando a sua participação. Então, o que é que eu teria para te dizer? Que antes de mais nada, antes de você ser um ser, você é um ser humano. E aceitar-se e acolher-se como ser humano é aceitar que você tem, né, emoções, que você tem vontades, que você tem pensamentos que não correspondem à verdade da palavra. E aceitando isso em primeiro lugar, a gente consegue, e você vai conseguir, combater esses pensamentos. Então, é entender que embora você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, embora você seja o grande pastor de uma igreja, uma grande pastora, uma referência para mulheres e homens no Brasil, você é um ser humano. E você precisa desse cuidado, né? Olhar para você como um ser humano nas 3 instâncias. Não só na instância espiritual, mas na instância física e na instância da alma. Um texto em 2 Pedro vai falar que a gente precisa alcançar a salvação da nossa alma. O nosso espírito, de fato, está pronto, mas a gente precisa batalhar para alcançar a salvação da nossa alma. Então, batalhe. E por falar em batalha, você pode repetir comigo o que está ali em 2 Coríntios 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nós somos consolados pelo Senhor. E você ouviu o testemunho de uma mulher que passou grandes tribulações, foi consolada pelo Senhor e agora está sendo um testemunho vivo para consolar outros. Então, se torne um consolador também para outras vidas. Amém? Não desista. Não desista. Viva os processos em Deus e não deixe de escrever o seu comentário. Não deixe de se inscrever no canal, muito menos de ativar o sininho das notificações para que você saiba quando eu postar um novo podcast ou recortes de vídeos que podem te edificar. E mais uma coisa, envia este podcast para o pequeno grupo, célula, GQ, GC, CG, o que você tiver lá de pequeno grupo, que tem irmãos em Cristo, que podem ser edificados com o testemunho desta mulher, que o Senhor livrou da morte, dos planos de morte, dos espíritos de morte, consolou-a em suas tribulações e quer usar a vida dela para abençoar a sua. Amém? Eu esqueci o que eu sempre digo no final agora, mas muita calma nessa alma. Você pode me lembrar aí? Digita aí para não esquecer. Até o próximo podcast. Como águias!